Segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, se é possível, claro, porque nós todos sabemos que esta semana é uma semana difícil para todos nós conservadores e bolsonaristas, sim, sem vergonha alguma de assumir. Por quê? Somos bolsonarismo porque ele sempre representou tudo aquilo que nós valorizamos: pátria, família e Deus. Então não há motivos para sentirmos envergonhados. Eu sei que muita gente tem vergonha de assumir perante amigos, perante família principalmente, né, seu pensamento político. E até entendo, para evitar problemas, intrigas, bate-boca, mas fugir da verdade não é o melhor caminho. E nas vésperas de um dia que promete ser o mais vergonhoso da história do Brasil, precisamos fazer um questionamento muito claro. Quantos de vocês já conheceram alguém com o mesmo carisma de Jair Bolsonaro? Quantos de vocês já conheceram um político de tanta integridade como Jair Bolsonaro? Eu mesmo, nos meus 70 anos, e com pelo menos 52 ou 53 anos de visão política, eu comecei a acompanhar política muito jovem. Eu posso dizer o seguinte: eu não conheço ninguém com maior carisma e integridade que ele, a não ser, evidentemente, Deus e meu velho pai. Fora isso, Jair Bolsonaro é um exemplo a ser seguido politicamente e também como símbolo de decência. É uma pessoa decente, e toda pessoa decente merece o nosso respeito. Isso é muito fácil, né? É muito fácil dizer o porquê. Qual é a razão? A razão de defendermos Jair Bolsonaro. Primeiro, porque ele conseguiu cumprir praticamente todas suas promessas políticas. E não cumpriu todas porque foi barrado. E segundo, por sua simplicidade, humildade, coisa que falta em 99% da classe política. Por isso mesmo é que dói no fundo do coração ver um inocente ser julgado e com o resultado antecipado de sua condenação, já propalada aí aos quatro cantos, principalmente por parte daqueles que deveriam honrar a toga que veste. Claro que sempre existe aquela luz no fim do túnel, evidentemente, que pode nos trazer esperança. Mas a realidade é cruel e machuca, principalmente quando acompanhamos os ponteiros do relógio se aproximando do momento trágico. Como pessoa, nesse momento eu me sinto enojado e envergonhado de ser chamado de brasileiro, mesmo sabendo que temos uma pátria linda, maravilhosa. Mas temos uma nação, me desculpem o termo, muito podre. O povo brasileiro se vendeu não ao sistema político, mas ao sistema de vida. Vida muito fácil, cheio de jeitinhos, cheio de manobras, de vantagens, samba, futebol, carnaval, esperando que os outros resolvessem seus problemas políticos. E deu no que deu. E eu me incluo nele. Me incluo nesse meio. Mas deixa eu mostrar a vocês como tudo começou, né? Através aí de um pequeno dossiê que eu montei. Quando aquele ministro sancionado assumiu uma das cadeiras do Supremo Tribunal, muitos se perguntaram como alguém poderia ter tido um crescimento meteórico em sua carreira jurídica, já que não passava de um simples advogado ocupando um cargo político.
no governo de Michel Temer. Claro, passou antes no governo de São Paulo, etc e tal, mas indo mais direto ao ponto, né, digamos assim. Ele entrou na corte em 2017 com a abertura de uma vaga quando o ministro Teori Zavascki, que era o relator da Operação Lava Jato, morreu tragicamente em um acidente aéreo lá em Paraty, até hoje sob a suspeita do povo brasileiro. Tá? Depois que a Rousseff sofreu o impeachment, em que o PT sempre chamou de golpe, inclusive do próprio Supremo, e nunca foi molestada, né? Michel Temer assumiu o Planalto, porém não teria nenhuma indicação a fazer ao Supremo, em um breve mandato de 2 anos apenas. Até que, com a morte de Teori Zavascki, ele pôde indicar seu então ministro da Justiça ao tribunal. Ministro esse que, coincidentemente, enquanto era secretário de Segurança Pública de São Paulo, solucionou rapidamente o caso de um hacker que havia chantageado Marcela, a mulher de Michel Temer, após invadir seu celular. Mas são coisas da história. Claro que nessas alturas, o PT do Inácio e seus asseclas já iniciavam um plano para retomar a presidência. Mas com o Inácio preso, lá em 7 de abril de 2018, e com seu indicado com muito pouca expressão, sem qualificação, né? Ou seja, para concorrer à presidência da República, o PT então viu afundar definitivamente seu projeto de se perpetuar no poder com a vitória arrasadora de Jair Messias Bolsonaro, que já se despontava como o maior líder político brasileiro. Com isto, um plano maior teria que ser montado. Mas como nada havia contra o novo presidente, que chegou ao Palácio do Planalto lutando com suas próprias forças e sem apoio político de ninguém, já que era considerado um deputado do baixo clero, então as narrativas precisavam ser criadas até para obedecer fielmente à cartilha de Marx, de como introduzir conceitos de socialismo, de luta de classes e tomada de poder. Podemos dizer que tudo começou quando a revista Cruzoé publicou aquela reportagem intitulada O Amigo do Meu Pai, isto em 11 de abril de 2019. A matéria, baseada em documento da Operação Lava Jato, indicava que Marcelo Odebrecht usava esse codinome, digamos assim, para se referir ao ministro Toffoli, que foi advogado do PT e assessor de José Dirceu quando ele serviu como ministro da Casa Civil do governo do Inácio. No dia 15 de abril de 2019, o novo ministro do Supremo, indicado pelo Temer, determinou que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirassem imediatamente do ar aquela reportagem, sob pena de multa diária de R$100 mil. Também ficou determinada a intimação dos responsáveis para prestarem depoimento na Polícia Federal em até 72 horas. Depois desse episódio de censura, uma sucessão de atos começou a insuflar a mídia consorciada para deturpar o governo de Jair Bolsonaro, com notícias diárias sobre rachadinhas de Flávio Bolsonaro, do tal Queiroz, que abriam e fechavam as edições diárias dos jornais. Não bastava isto, veio então o tal gabinete do ódio para se perpetuar como arma de ataque ao novo governo. A primeira vez que o termo gabinete do ódio surgiu como registro público foi em 2019, durante os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
das fake news. Fake news que, aliás, surgiu depois que a imprensa começou a desmentir a reportagem da Cruzoé. A então deputada Joyce Hasselmann, em depoimento na CPMI, em 4 de dezembro de 2019, denunciou a existência de um grupo dentro do Palácio do Planalto chamado de Gabinete do Ódio, e que, segundo ela, era responsável por inventar notícias e difamações contra opositores políticos, sob o comando de Carlos Bolsonaro. Além disso, o jornal O Estado de São Paulo também repercutiu o termo, isto em setembro de 2019, relatando que essa era a designação usada internamente para se referir ao grupo que atuava para disseminar notícias falsas. Mas foi ainda em março de 2019, mesmo antes da reportagem da Cruzoé, quando o então presidente da corte, o Dias Toffoli, decidiu abrir uma investigação para apurar ataques do tribunal e escolheu justamente o novato da corte, aquele ministro, para ser o seu relator. Tratava-se então do famoso inquérito das fake news. Sua abertura causou muita controvérsia, porque foi realizada de ofício, ou seja, sem pedido da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República, o que fez com que o então chefe da PGR, Raquel Dodge, inclusive pedisse que o inquérito fosse arquivado. Para abrir essa investigação, Toffoli usou um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal que permite à Corte apurar crimes ocorridos dentro do Supremo Tribunal. Mas numa interpretação infundada e alargada do regimento, ele considerou que os ataques no meio virtual, através de redes sociais, em qualquer parte do Brasil, também poderia ser investigado pelo Supremo. Poderiam ser incluídos nas apurações. Desde o momento em que o ministro chegou à corte, aquele ministro, ele é investido da presunção de que ele é o especialista em segurança pública. E como o inquérito da fake news implicava em um ato de investigação, então ele era o ministro natural para esta incumbência. No ano seguinte, já em abril de 2020, o presidente Jair Bolsonaro participou de um grande ato em Brasília, onde alguns manifestantes pediam intervenção militar e fechamento do Congresso e do Supremo. E esse foi o argumento que faltava para que o Supremo Tribunal assumisse o direito de salvar a democracia. O Supremo, então, se uniu em apoio ao inquérito das fake news, e a investigação relatada por Moraes passou a ser vista como um instrumento de defesa do judiciário, além da democracia. A decisão de Dias Toffoli de abrir o inquérito das fake news era então uma decisão inconstitucional que foi constitucionalizada a posteriori pelo plenário. O ministro Toffoli não poderia ter escolhido por ofício o ministro, aquele ministro, para ser o relator, pois era necessário sortear um nome entre os membros, mesmo em se tratando da criação de um inquérito inconstitucional. Mas o plenário do Supremo aceitou a decisão, compactuou com tudo. Depois que o inquérito ganhou o aval do plenário do Supremo, o protagonismo daquele ministro na corte não parou de crescer. E a partir daí, uma série de outras investigações foram sendo abertas e mantidas no gabinete dele, como, por exemplo, a existência de um suposto gabinete do ódio no Palácio do Planalto, com ligação com o inquérito das fake news, como cartão e falsificação de vacina do presidente, apurações sobre vendas de joias do acervo presidencial,
a morte da Marielle, a perturbação da baleia e principalmente as narrativas relacionadas aos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando, segundo eles, radicais da extrema-direita depredaram as sedes dos 3 poderes, inconformados com a eleição do Inácio. Fato é que aquele ministro concentra poder demasiado porque a própria corte o agradece por fazê-lo. E ele assumiu o lugar da arbitrariedade, do despotismo. Por isso mesmo é que ele, o ministro sancionado, toma muitas decisões de ofício, ou seja, sem que haja um pedido da Polícia Federal ou do Ministério Público. Esse é um resumo de como as coisas chegaram até os dias de hoje. Ou seja, nós, conservadores, demoramos muito para abrir os olhos e perceber que a esquerda, ou melhor, a extrema esquerda, não ia ficar quieta, não ia aceitar o que aconteceu quando foi feito o impeachment da Rousseff. E nós acreditávamos que o PT estava morto. Não, não estava morto, muito pelo contrário. Ele já havia se espalhado no sistema como uma metástase, infiltrado em todos os órgãos nacionais. Então, nós podemos dizer que, infelizmente para nós, a decisão para o julgamento do Núcleo 1, que inclui 7 pessoas mais o nosso presidente Jair Bolsonaro, já tem sim um resultado pronto. A menos que o ministro Fux resolva pedir vista, o que estão dizendo que não vai acontecer, mas a imprensa diz o que bem entende. Nós ainda esperamos que isso aconteça. Assim como nós esperamos ainda que uma intervenção americana possa barrar esse julgamento, possa impedir esse julgamento de ir adiante. E essas opções são exatamente a luz do fim do túnel que nós tanto esperamos encontrar, que nós esperamos ver. Essas são nossas chances. Por isso, ainda posso dizer no dia de hoje que o jogo não está acabado. Por mais que já desenhem a dosimetria de Jair Bolsonaro, que poderá pegar mais de 40 anos de prisão. Um absurdo incalculável, não só para ele, como para todos os outros que estão sendo julgados e que já foram julgados e estão presos. Prova disso que os próprios advogados de Jair Bolsonaro já dão como certo a condenação, né? Faltando apenas saber essa dosimetria. E por isso mesmo, eles já se preparam, separando aí uma tonelada de documentos, digamos assim, para recorrerem a tribunais internacionais, como o Inácio fez quando foi preso. Uma farta documentação está sendo reunida e vai integrar uma petição que deve ser endereçada ao Comitê Interamericano dos Direitos Humanos, né, lá dos Estados Unidos, ou o Comitê dos Direitos Humanos da ONU. Mesmo que o resultado não possa reverter sua possível condenação, ao menos servirá para consagrar a Corte Brasileira como violadora dos direitos humanos, do direito à privacidade, direitos políticos. Fato é que quem está no banco dos réus, além dos integrantes do Núcleo 1, é a própria democracia, pois pouco sabemos ainda quais serão as consequências de sua possível condenação. Ficaremos chorando? Ficaremos lamentando? Apontando culpados? Ou agiremos para defender nossa democracia, nossa liberdade? E principalmente aqueles que já estão injustamente pagando pena sem nada ter feito. Eu sei que falar é fácil, difícil é agir, promover manifestações, porém manifestações que valham a pena.
greve geral que é constitucional, sem anarquia, sem depredação, simplesmente cruzando os braços. Por quê? Esperar uma solução que venha dos Estados Unidos é sim muito válido. E é ainda onde depositamos, como eu disse, as nossas esperanças. Mas não podemos delegar a estrangeiros, simplesmente, a responsabilidade de solucionar nossos próprios problemas. Problemas que ajudamos a criar com o passar do tempo, elegendo quem não devia, para nos representar no legislativo. O difícil mesmo é saber como fazê-lo, como agir. Enquanto isso, nossa outrora e orgulhoso, né, no caso, Exército Brasileiro, decretou hoje tolerância zero para quem ocupar a frente dos quartéis. Afinal de contas, não podemos perturbar o descanso da atual Forças Armadas, que se entregou ao sistema assim como se entregou, por exemplo, o exército bolivariano a Hugo Chávez. Agora o que esperamos mesmo é que Deus esteja no verdadeiro trono que julgará Jair Bolsonaro. E eu sei que ele está. E que julgará também a todos esses que tramaram durante 7 anos para destruir a vida de Jair Bolsonaro e os sonhos dos conservadores. É nisso que eu aposto. Porque a esperança em Deus é a última que desaparece, evidentemente. Porque contar com a justiça dos homens realmente é cada dia mais difícil. Então, meus amigos, eu sei que todos vocês estão passando por esse drama, por essa ansiedade, por esse desespero, por esse medo de ver o nosso líder da direita verdadeira arriscado a ser preso por anos intermináveis. Uma pessoa já de 70 anos, doente, saúde fragilizada, e que ainda dizem que aquele ministro quer que ele vá para a Papuda, sendo que ele poderia pegar, se for condenado, uma prisão militar ou na Polícia Federal, com todas as regalias que o Inácio teve. Suíte na Polícia Federal, visita íntima diária, entrevistas ao vivo, regalias que só eles sabem quais foram. Então, essa é a situação que vivemos. Fica muito difícil querer trazer notícias positivas, alegres, né? Fazer com que vocês deem risada, porque realmente é difícil. Também não quero que vocês percam a esperança. Como eu disse, sempre existe a luz no fim do túnel. E as águas ainda vão passar embaixo da ponte, pelo menos até o próximo dia 12, que é o dia que eles preveem terminar o julgamento. Isso se não pedirem vista. E é nisso que eu estou apostando aqui dentro do cenário brasileiro. Ok, meus amigos? Lamentavelmente era esse o vídeo que eu tinha para vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero contar com vocês num vídeo próximo amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.